O Pequeno Príncipe não é uma história para crianças, e sim para adultos que perderam sua parte criança. Eu reli esses dias O Pequeno Príncipe e me deu vários questionamentos, me deu uma vontade de compartilhar isso com vocês e compartilhar minhas teorias também. E se você não me conhece, oi, eu sou a Shelly, eu falo sobre criatividade e um pouquinho sobre a vida. Eu sempre venho aqui dizer que qualquer um pode ser um artista. O Pequeno Príncipe é uma obra infanto-juvenil, mas conforme o Google, é uma ficção especulativa. Claro que eu não preciso nem dizer o quão grande é essa obra, provavelmente foi o primeiro livro lido de muitas pessoas, foi o meu caso, mas eu acredito muito que essa história ela é muito complexa e tem coisas que crianças normalmente não entenderiam direito. E com isso, a gente começa pelo começo. Temos o nosso protagonista da história, que agora, no começo da história, ele tem 6 anos. A época dessa idade, a gente pensa que é a idade de descoberta, é um momento que a gente tá se inspirando mais, a criatividade tá aflorando, e a imaginação também. Então, nada mais justo que o nosso personagem, ele tá conhecendo sobre a floresta, que é sobre isso, basicamente, é o primeiro capítulo, que ele conheceu agora a floresta selvagem, e ele faz um desenho sobre uma jiboia comendo um elefante. E ele mostra para as outras pessoas o desenho dele, o que isso representa, e ele foi totalmente desencorajado. Ele tentou mais uma vez e foi desencorajado. Ele perde a vontade de querer ser um artista, que no começo do capítulo era um sonho. Cresceu e se formou, pensou mais, teria muito mais sentido se ele pensasse mais na aritmética e na matemática e na geografia do que coisas criativas e imaginativas e, sinceramente, a parte divertida. Se tornando um adulto sem imaginação ou criatividade, um adulto sério. Mas tudo isso muda em um dia muito específico, quando ele vai pro deserto do Saara e encontra um rapaz. Mas tá lá o nosso pequeno príncipe, que com toda a delicadeza do mundo pede pra ele desenhar um carneiro. E o nosso protagonista fica completamente perdido do porquê esse moleque quer um carneiro, mas ele é cativante, inspirador e lembra um pouco da fase dele como criança. Tanto que ele até chega a mostrar pra ele o desenho dele da jiboia comendo o elefante. Sinceramente, o Pequeno Príncipe, ele traz aquela pitada de esperança que uma criança tem. Isso é muito interessante, porque eles se tornam amigos no final. E com isso, o Pequeno Príncipe conta sua história de vida e suas problemáticas, onde ele vive e o porquê de fato ele tá ali. E aí, o nosso protagonista se torna o Pequeno Príncipe. Agora, sendo o nosso protagonista sendo o Pequeno Príncipe, contando a sua história de vida e todas as suas problemáticas, como ele vive sozinho no asteroide, como ele tem tantas responsabilidades sobre um planeta só, e como ele é tão solitário, e como ele fica triste, ele vai ver o pôr do sol, todos os dias é a mesma rotina, até, de repente, uma rosa aparecer em seu caminho. Ele achar ela linda, mas é um momento que ele conhece o sentimento de se sentir insuficiente. Ela pede sem parar, ela reclama o tempo todo, faz ele se questionar se tudo o que ele faz vale a pena. Mesmo que ele a ame, ele decide ir embora. E é muito triste isso. Porém, ela entende. E ele, se sentindo insuficiente, não estando mais feliz, ela o apoia. E tem uma frase que não sai da minha cabeça, que o Pequeno Príncipe diz pro nosso antigo protagonista, que agora é um adulto, e ele disse: "Eu era muito novo para saber amá-la." Como tem a problemática de um relacionamento que você tá vendo que não tá dando certo. A difícil decisão de você ir embora. Principalmente a outra parte que permite que você vá. Eu acho que a parte mais triste da história, mesmo que ele conheça outras pessoas, mesmo que ele tenha uma aventura, ele sempre tá pensando na Rosa, porque ele a ama. A primeira pessoa que o Pequeno Príncipe se depara é o rei. O rei, num planeta muito pequeno, mas só tem ele lá, sobre o que ele reina? Na verdade, ele não reina sobre nada. E o Pequeno Príncipe até pergunta pra ele sobre o que ele reina. Ele diz que sobre tudo. Sobre as estrelas, sobre as pessoas, sobre tudo. Então o Pequeno Príncipe pede pra que ele mostre o pôr do sol. Porque a gente já tem essa informação que quando o Pequeno Príncipe está triste, ele gosta de ver o pôr do sol. Porém, ele diz que o pôr do sol só vai aparecer a partir de um horário específico. Ou seja, ele não reina sobre o sol. Ele só diz que reina. E diz que ele vai aparecer sobre tal momento, porque é o momento que normalmente o pôr do sol apareceria. Então isso não é governar. O Pequeno Príncipe, achando isso extremamente chato, sobre como é uma pessoa extremamente presunçosa, ele decide ir embora. Porém, ele é uma pessoa solitária e decide querer fazer o Pequeno Príncipe de ministro da justiça para que ele fique. Mas o Pequeno Príncipe pergunta: sobre quem que eu vou julgar? E vem a nossa grande frase: é bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros.
Isso me dá um questionamento de o rei queria governar tudo, mesmo que ele estava sozinho. E mesmo quando tinha alguém para dar companhia a ele, ninguém podia estar acima dele. Ele queria reinar, e essa era a coisa mais importante para ele na vida. E me faz pensar quantas vezes na nossa vida a gente quer reinar sobre as outras coisas. A sede de controle. Como ter sede de controle afeta até mesmo os relacionamentos que você tem. A próxima pessoa que o Pequeno Príncipe encontra é o Vaidoso. O Vaidoso é um personagem muito interessante porque não tem muito de fato diálogo sobre ele. É só ele, sozinho, num planeta e que ele anseia muito por ser admirado. E é muito engraçado, porque se não tem ninguém naquele planeta, com que comparação ele é? Se ele é o mais bonito, ou se ele é o mais rico, ou se ele é o mais estiloso? Sobre que comparação temos agora, sendo que ele vive sozinho? Acho que é desse jeito que as pessoas vaidosas pensam. Não existe alguém mais incrível do que você, apenas você e nada mais do que você? Sinceramente, esse foi o diálogo que mais me deu vontade de gravar esse vídeo, porque, sinceramente, eu achei muito complexo, que é a história do bêbado. O Pequeno Príncipe vai até um planeta onde só tem uma pessoa e várias garrafas numa mesa. O Pequeno Príncipe pergunta por que ele tá tão triste, e ele diz que tá bebendo. E o Pequeno Príncipe pergunta, por que bebes? E ele diz, de vergonha. Ele bebe porque tem vergonha. E vergonha do quê? De beber? Isso que eu imagino sobre o vício na vida das pessoas, sabe? Uma pessoa, ela tem vergonha de um vício, mas continua com esse vício pra suprir a necessidade dela do vício. É como se você fumasse porque você tá muito estressado porque você não para de fumar. E o Pequeno Príncipe até pergunta, da onde isso adianta? E vai embora. Acredito que esse personagem é o mais fácil de entender, porque na verdade ele representa a vida administrativa, a vida empresarial e como ele tem a sede e a vontade de ter as estrelas. Claramente as estrelas é uma apologia ao dinheiro e como você não usufrui aquilo que você guarda, você só guarda e guarda e conta e conta. Eu tenho quantas estrelas no meu pote, porém eu nunca vou usá-las pra nada. Eu tenho tanto dinheiro no meu cofre e eu não vou usar isso pra nada. E é exatamente sobre isso, você não vive, você não aproveita, você não faz nada, você só conta estrelas. O empresário, pra mim, ele representa uma pessoa que não almeja muita coisa, ele só almeja ter mais e mais e mais estrelas. E o que ele vai fazer com isso? Guardá-las. E quando ele vai pra Terra, ele conhece coisas inimagináveis, incríveis, pessoas, ele conhece lugares, uma cobra que parece inofensiva, mas pode te matar em segundos só com uma picada, um campo cheio de rosas que são idênticas à sua rosa, uma raposa que com o tempo eles se tornam amigos e um homem adulto que também se torna seu amigo. Ele aprende sobre a vida, como é muito importante valorizar aquilo que você tem, e eu acho muito bonitinho o jeito como o livro representa que mesmo que as coisas sejam idênticas, aquilo que é seu e não existe nada mais igual ou idêntico a isso no mundo, como o campo de rosas que são cheias de rosas idênticas à rosa dele, mas não é a rosa dele, porque ele a ama do mesmo jeito que ele fez amizade com a raposa, e aquela raposa vai ser único no mundo pra ele, do mesmo jeito que o Pequeno Príncipe vai ser único no mundo pra raposa, do mesmo jeito que a raposa ver coisas parecidas com o cabelo do Pequeno Príncipe, ele vai lembrar do Pequeno Príncipe. Isso me remete um pouco também sobre nossas memórias, o como que cada coisas específicas nos fazem pensar das pessoas que gostamos. Eu acredito que Pequeno Príncipe não é uma história para crianças e sim para adultos, porque não é porque ele tem palavras muito complexas, é que na verdade ele joga extremamente na nossa cara coisas muito óbvias, como se você não tá feliz em um relacionamento, sair. Se você viver a vida inteira somente guardando suas estrelas, você não vai usufruir de nada. Se você ficar chateado só porque você tem um vício e não fazer nada com isso, não adianta de nada. Se você for apenas uma pessoa vaidosa, ninguém vai querer ser seu amigo porque só você importa. E se você for acima dos seus amigos, ninguém vai querer ser seu amigo porque você vai querer mandar em todo mundo. E como ter um amigo é importante, como saber amar é uma coisa importante, valorizar aquilo que você tem é importante. Ele, no final, ele percebe essas coisas. Ele percebe que não amou a Rosa direito e que talvez a Rosa não tenha o amado de volta da maneira certa, mas ele decide voltar pra ela. No livro não fala exatamente se ele volta pro asteroide, mas era o desejo dele. Então eu gosto de pensar que ele voltou pro asteroide e que ele voltou pra sua amada, e Pequenos Príncipes sempre esteve certo. Os adultos são realmente bem estranhos. Eu espero que você tenha
tenha gostado desse vídeo. Se você gostou de mim, por favor, se inscreva no canal e dê seu like. Se você tem alguma outra opinião sobre alguma outra história, até mesmo a história do Pequeno Príncipe, eu vou adorar conhecer. E vamos falar um pouco sobre isso. E é isso. Um beijinho. Tchau!